Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Hoje eu vou estar falando como é que funciona um dicionário. Como é que as pessoas decidem, um estudioso, alguém decide formar um dicionário. Montar um dicionário ele não é bem como uma tradução de um dicionário. Por exemplo, temos o dicionário Lowida, que o original dele é em inglês, 2 volumes. E aí o Dr. Wilson Schoss fez a tradução do inglês para o português. Na própria introdução mesmo ele diz que algumas coisas ele teve que fazer algumas alterações, porque o inglês ele tem umas diferenças semânticas com relação ao português. Então ele fez algumas alterações. A mesma coisa ele fala isso quando ele vai fazer ele vai traduzir o dicionário de Newman Barclay para a quarta edição revisada, né? Tem um dicionário no final do Novo Testamento grego, quarta edição revisada, e é o Newman Barclay, tá? Mas como é que as pessoas, os estudiosos fazem para montar um dicionário? Logicamente, um estudioso ou vários estudiosos, eles vão analisar o quê? Eles vão pegar a passagem e vão analisar o seu contexto. Então, por exemplo, no hebraico, a palavra errado, um exemplo clássico, errado. Como é que eles vão colocar no dicionário a palavra errado? Eles vão procurar buscar as passagens, todas as passagens que a palavra errado aparece, seus vários significados, né, dentro do contexto que aparece, primeiro, e por aí vai, e a sua aplicação. E eles vão citar alguns versos. Eles vão citar alguns versos de errado. Então essa vai ser a sua colocação. A mesma coisa você dá para o grego. O grego você tem lá uma palavra, logos, por exemplo, lego, lalel. Você tem essas palavras e eles vão analisar todas as passagens e vão analisar em que contexto. Dentro do contexto manuscrito. Vamos fazer um dicionário de grego da Bíblia, por exemplo, do Novo Testamento. Pega-se todas as palavras do Novo Testamento, analisa-se um dicionário de grego koiné, analisa todas essas palavras usadas no grego koiné. Vamos fazer um dicionário de grego clássico, aí tem o grego eólico, demótico e por aí vai. São 4 dialetos gregos, ático, e aí eles fazem o jônico, fazem uma análise de todas as descobertas manuscritas e trabalham e fazem um dicionário. Então, interessantemente, leva-se tempo e tal, temos grandes dicionários em língua portuguesa também, muito bons. Então, assim, os dicionários eles têm essa visão voltada linguisticamente, né? As luzes apagando. E o que eu gostaria de enfatizar aqui? Eu gostaria de contar uma história muito engraçada. Teve um cara chamado Henry Taylor, ele foi professor numa faculdade lá nos Estados Unidos. Eu tenho um dicionário dele aqui, esse dicionário aqui deve ser de 1900. O curioso é que ele levou 30 anos para publicar esse dicionário. Ele publicou o dicionário em 1885. 1885. Então ele levou 30 anos publicando. Ele começou a desenvolver o dicionário em 1855 e publicou em 1885. E depois, em 1889, ele lançou sua primeira publicação. Por que eu estou citando esse dicionário? É um dicionário usado até hoje, tá? E não estou querendo desfazer dele. Mas o cara levou 30 anos da vida dele analisando palavra por palavra no grego clássico, no grego koiné, na Septuaginta. Muitas vezes aparece até a palavra hebraica que a palavra grega traduz. Sua colocação. Esse dicionário é um dicionário tão completo assim que ele é quase que uma concordância. Ele é quase tido como que uma concordância, mas ele é um léxico, ele é um dicionário. Léxico e dicionário é a mesma coisa. E veja só, anote essa data, 1889. O que acontece? Nas suas pesquisas de grego koiné, ele chegou à conclusão que existiam algumas palavras que só apareciam no Novo Testamento. E isso nos remete ao quê? Aonde você quer nos levar, Adolfo? Isso nos remete a uma discussão que se tinha do grego do Novo Testamento. Né? Qual que é o grego do Novo Testamento? É um grego eclesiástico? Era um grego usado só pela igreja primitiva? Era um grego usado nos dias de hoje? Hoje é muito fácil a gente defender que o grego é o grego koiné. Isso veio muito tempo.
Mas nessa época, 100 anos atrás, tinha-se muita dúvida no tocante ao grego do Novo Testamento, porque você tinha palavras que só aparecem no Novo Testamento praticamente. A palavra filéu, a palavra amor, essa palavra amor, ela só aparece essencialmente no Novo Testamento. Você também tem palavras aramaizadas, né, palavras que vêm do aramaico, que são simplesmente retraduções do aramaico, traduções do aramaico, que só aparecem no Novo Testamento. Isso é fato de observar. Então você tinha esse conflito. Não é um grego clássico, não é um grego bem talhado como o de Homero, mas você tem lá sendo o grego koiné, o grego, e aí isso ficava uma briga muito grande. E aí eu gostaria de estar lendo um texto de uma gramática que eu tenho aqui, né, a gramática de Luiz Souza, e ele fala assim, ó, ele lembra de um outro cara chamado Adolf Deissmann, né, Gustav Adolf Deissmann. Olha que interessante, a descoberta do grego koiné. A obra do grande erudito alemão Gustav Adolf Deissmann de Marburgo, que na biblioteca da Universidade de Heidelberg, tomando um volume de papiros não literários, recém-publicados na época, em Berlim, repetidamente descobriu admirada a similaridade da linguagem dos papiros com o Novo Testamento. Continuando seus estudos, chegou à conclusão de que as peculiaridades do grego do Novo Testamento são devidas à sua relação com o grego coloquial popular, linguagem não literária do período, e não devido a influências semíticas ou à chamada linguagem do Espírito Santo. Argumento usado por um alemão afirmando que o Espírito Santo muda a linguagem do homem que recebe a revelação. B.B. Pittencourt, o Novo Testamento, Metodologia e Pesquisa Textual. Quanto ao koiné, não foi desenvolvido, houve muitas críticas por parte de alguns eruditos no início do século XX, que afirmavam que o grego que se aprendia nos seminários não era o mesmo do Novo Testamento. Mas agora, o koiné está plenamente aceito por todos, sendo indiscutível sua aceitabilidade como língua do texto sagrado. Veja, anote essa data. 1889 foi publicado esse dicionário, ele foi corrigido, né, publicado em 1885, um dos melhores dicionários do século XIX. E em 1890 você tem a descoberta de Adolf Deissmann desses pequenos papiros aí e ligando-os com o Novo Testamento. O que aconteceu? No dicionário, por exemplo, a palavra filéu, um exemplo aqui, não estou tomando ela, mas tomando como exemplo, ela só aparece no Novo Testamento. E você tinha uma lista de outras palavras que o Henry Taylor assinalou como sendo só do Novo Testamento. E algumas dessas palavras apareceram no papiro, nesses papiros de Adolf Deissmann. Então houve-se mais luz sobre a linguística do Novo Testamento. Interessante. Então o que acontece? O estudo linguístico, ele pega a análise de cada palavra com o uso do material disponível e mesmo sendo, olha, para vocês entenderem como que esse dicionário foi tão bem feito, levou 30 anos para ser feito, ele foi um dicionário tão bem feito que mesmo com essa falha, mesmo com esse atraso desses manuscritos, que eles também não são citados, mas eles reforçaram a ideia de algumas palavras. Esse dicionário ainda continua sendo impresso. Ele foi atualizado, possivelmente, eu sei que ele foi atualizado por alguma outra editora, dentro do contexto do grego, e ele continua sendo reimpresso até os dias de hoje, pelo tamanho da pesquisa desse homem. Então, um dicionário ele é formado com base nisso. Um outro tipo de dicionário que tem, que é os dicionários teológicos, esses já não servem para a tradução, ele já tem uma ênfase mais para a teologia, então esse você vai ter mais a influência de um teólogo. Mas os dicionários em si, eles têm a base da sua pesquisa. E o curioso é que eu tenho vários dicionários, eu devo ter uns 10 dicionários de grego, né, 14 no Novo Testamento grego, mas eu não estou aqui para apontar. Mas os dicionários, eles sempre dizem a mesma coisa. Mas o que eu acho interessante é que um dicionário cita um verso bíblico, outro cita outro verso bíblico. Então eu tenho vários dicionários por causa desse detalhe, né? E também porque eu sou professor de grego, então eu preciso ter os materiais para poder comentar, para poder falar, por exemplo. Eu tenho que saber a história desse dicionário, como ele foi feito, por quem foi feito, quando foi feito, se é atualizado, se não é atualizado, para estar passando para os meus alunos, assim como estou passando para vocês aqui no vídeo. Então,
fica isso. Então o dicionário de RT ele foi embasado nisso. Então eu acabo usando muito ele, porque ele traz muita informação sobre a Septuaginta. Nós não temos um dicionário em português na Septuaginta, só existe um dicionário em inglês e alguns outros em latim. Para vocês verem como que o Brasil necessita, o Brasil carece urgente de um dicionário da Septuaginta. Tá? Então voltando ao que eu gostaria de tratar, então um dicionário ele é trabalhado dessa forma, com essa metodologia acadêmica, entende? Então, interessantemente, até vou dizer um pouco da crença de RT. RT ele não acreditava na Trindade, ele era um professor que ele não acreditava na Trindade, ele era unicista. Na época que era bem comum ter, né? Então assim, mas é um bom dicionário, né? Ele faz boas colocações, bons usos, ele faz análises muito profundas sobre as palavras e é isso. Vocês já têm ele, se eu não me engano, traduzido, um resumo dele na Bíblia Palavras-Chave e também no dicionário, também um resumo desse dicionário, podemos assim dizer, é o dicionário do nosso querido W.C. Taylor. O dicionário dele tem como base o dicionário de Henry Taylor. Tá? Então, essa é a pesquisa. Então, quando eu vou pesquisar uma palavra no grego ou uma palavra no hebraico, eu recorro aos dicionários e eles me dão normalmente várias passagens que essa palavra aparece e sempre com a definição. Por quê? Porque o cara pesquisou, o cara foi lá na Bíblia, ele olhou, o cara olhou em outras literaturas e fez outras análises. Então, é mais ou menos assim que funcionam os dicionários. Entende? Essa metodologia é a metodologia científica. A gramática é a mesma coisa. A gramática, você observa, o gramático ele observa e ele faz comparações de uso. Né? Olha, essa palavra aparece aqui com esse significado, essa aqui aparece com esse aqui. Tal local ela aparece com tal preposição, então a preposição tem tal significado porque está com tal declinação. E você tem muito isso no grego. Então a gramática também, ela é feita à observação da luz científica e linguística. Você tem gramáticas mais simples que ensinam o uso, mas você tem gramáticas mais profundas, mais teóricas, mais exaustivas para quem escreveu, exaustiva para quem lê, exaustiva para quem estuda, né? mais detalhada. Então elas são feitas com base na linguística e não, por exemplo, na teologia ou em qualquer outra coisa. Então assim, existem certos detalhes que você vai ter que trabalhar, não tem como para onde correr. Mas o vídeo de hoje era só isso, era só falar, olha, como que é feito um dicionário de grego, ou qualquer dicionário mesmo da língua portuguesa, eles são feitos com base no uso das palavras, das ocorrências, no caso do grego bíblico, das ocorrências que essa palavra tem, e analisado o seu contexto. Aí quando a gente vai fazer uma tradução, nós temos que trabalhar as ideias, o conceito. Por exemplo, no hebraico eu tenho muita dificuldade, a minha dificuldade porque existem muitas palavras polissêmicas. Uma vez eu bati 3 horas não, bati 1 hora em cima de Daniel 1, verso 1. Eu bati 1 hora em cima do verso, não consegui traduzir, porque eu procurava a palavra, eu olhava e falava, não, essa palavra aqui o dicionário está dizendo isso e aqui foi traduzido por esse significado. E eu estava com dificuldade, tive que contactar um amigo meu, o Neiji, e ele falou, não, Adolfo, aqui o hebraico é assim mesmo, e tal. Então a gente tem que saber lidar também. Às vezes a palavra ela tem um significado no dicionário, mas às vezes ela tem um outro significado sinônimo ao que tem no dicionário. Então é bem interessante em que sentido a palavra é empregada também. Então é bem interessante, né? Essa maneira de analisar a Bíblia linguisticamente, eu analiso dessa forma. Né? Então assim, e todos os dicionários eles têm uma concordância muito grande entre eles. Por quê? Porque eles fizeram a mesma metodologia, eles fizeram a mesma busca, a mesma análise e chegam ao mesmo consenso, só que eles citam versos diferentes e vamos levando. Então, a minha contribuição hoje a contar a história de como é feito um dicionário, um pouquinho como é feita uma gramática, como se chega às conclusões, é isso daí. E o interessante é que o século XIX foi um século muito rico,
no estudo da linguística. Citando um outro caso, por exemplo, os próprios manuscritos do Mar Morto. Eles não foram só uma evidência muito enriquecedora para a Bíblia hebraica. Isso foi o principal. Mas para o estudo da linguística e da cultura. Por quê? Porque foi-se mais material descoberto para mais análise. Assim como a crítica textual, quanto mais manuscritos você tiver, mais rica, mais profunda e mais trabalhosa vai ser a crítica textual. Por exemplo, a descoberta do Códex Sinaíticos, ele foi uma revolução. Por quê? Você tinha um manuscrito do século IV, você tinha esse manuscrito do século IV trazendo uma carta lá, a carta de... me fugiu o nome, né? Depois eu coloco no link, e se alguém quiser. Ele trazia uma carta, acho que de Timóteo, de um pai da igreja, que você só tinha ela citada. E graças aos Sinaíticos você tem ela escrita hoje. Então, são esses detalhes que o material antigo, as descobertas vão fazendo isso. Imagine se achar 10.000 manuscritos, não da Bíblia, mas de Homero, de outros caras, uma biblioteca enterrada no Egito, por exemplo, lá nas catacumbas de Alexandria. Cara, vai revolucionar o estudo da cultura, da linguística, assim como foi em 1890 a descoberta de Adolf Deismann, que matou de vez e falou, não, o Novo Testamento, ele é o grego koiné. Não é o grego clássico, não é um grego eclesiástico, ele era o grego falado nos dias. E é isso. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Deus abençoe.